Paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, um privilégio estar com você, celebrando a boa palavra de Deus nessa quinta-feira. Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3 diz: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está escrevendo a uma comunidade de irmãos em Éfeso, chamado a carta, a epístola aos Efésios. E aqui no capítulo 4, ele demonstra uma intensa preocupação com o relacionamento dos irmãos. E pensando no relacionamento dos irmãos, ele diz: Rogo-vos, pois eu, o preso, aquele que está unido a Deus, aquele que está atado ao Senhor sem distração, sem querer se distanciar dele, cumprindo um propósito. Ele diz: Rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Perceba o valor disso aqui. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ele está falando de um chamamento de Deus àqueles que se uniram a Cristo, daqueles que estão envolvidos com o Senhor. Interessante que ele não está negando o fato desses irmãos terem sido chamados, de terem se despertados à fé, de terem um relacionamento com o Senhor. Não, Paulo não está julgando isso. Ele está dizendo que andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Ou seja, ele diz: eu reconheço que vocês têm um chamado em Deus, um chamado por Cristo, e que vocês têm uma vocação dada por Ele, e que vocês foram chamados a fazer algo na obra dele. Só que ele está dizendo aos irmãos: eu rogo com que vocês andem como é digno dessa vocação. Ou seja, se aquele que vos chamou é santo, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ele está dizendo que uma pessoa não pode dizer-se chamado pelo Senhor, que tem uma vocação em Deus, e sair por aí atropelando tudo, mentindo, comprando e não pagando, enganando, enrolando, embromando, levantando falso testemunho das pessoas, provocando discórdia, dissensão entre os irmãos, que não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, uma pessoa que diz ter um chamado, uma pessoa que diz ter uma vocação em Deus, mas ela é alguém que suscita, promove calúnia, discórdia, dissensão, ela não está unida ao Senhor. Então, a vocação que a pessoa diz ter é soterrada, enterrada, dilacerada ou nunca existiu por conta dos frutos que aquela pessoa está produzindo. O que Paulo está dizendo aos irmãos é que nenhum chamado, nenhuma vocação, ela subsiste ou subsiste sem esse relacionamento com o Senhor. E ele continua dizendo: vocês têm que andar com a vocação com que fostes chamados. E aí ele diz como que isso deve acontecer. Ele diz: com toda humildade. Existem pessoas que até têm dons, têm uma vocação no Senhor, mas como dizia um antigo conhecido, dizia: tem gente que não pode subir num banquinho que já quer fazer discurso. Então a pessoa se ensoberbece, se acha grande, melhor que as outras pessoas, porque eu faço isso e isso com mais qualidade, as minhas ministrações têm mais visualização, olha, o meu canal está assim, hoje é mais ou menos assim, não é verdade? Que período podre. Olha só: andeis com toda humildade e mansidão. Humildade unida à mansidão. Olha a constituição do caráter dessa pessoa que julga ter um chamado, de ter uma vocação. Com longanimidade. A palavra longanimidade fala de longo ânimo, tardio em irar-se. A pessoa que é paciente, a pessoa que dá tempo a outra pessoa para rever-se, suportando-vos uns aos outros em amor. Há quem diga que esta expressão suportando-vos não é apenas tolerar. Aí eu tolero essa pessoa, suporto. Suportar no sentido de tolerar. Não. Suportando é dar suporte.
é dar equilíbrio à pessoa que está vacilante, tremente, desconcertada. Essa pessoa vai então junto a ela dar suporte para que ela se equilibre, para que ela se firme, para que ela se conserte, para que ela se endireite. Você já deu suporte a alguém? Está dando? Recebeu de alguém? Então, a Bíblia está dizendo que a dignidade dessa vocação envolvendo o chamado se apresenta na humildade, na mansidão, na longanimidade e naquilo que alguém pode suportar o outro, mas suportar em amor. Não é aquele suportar, não aguento mais, eu estou cansado. Não. É suportar em amor. E aí no versículo 3 ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A Bíblia está falando de uma unidade, que é a qualidade de ser uno. A unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito. O Espírito de Deus traz ao nosso relacionamento, desde que estejamos todos que estamos nesse relacionamento envolvidos, todos tenhamos o Espírito do Senhor, Ele esteja ministrando a nossa vida. A Bíblia diz que a unidade do Espírito, procurando guardar esta unidade que o Espírito traz. Então, dá para se entender que sem a presença do Espírito e aquilo que Ele traz, que é a unidade, o nosso relacionamento é um mero ajuntamento, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou seja, é a paz que nos vincula um ao outro. Vínculo, relacionamento, contato, estreiteza de relacionamento, procurando guardar a unidade, qualidade de ser um, pelo vínculo da paz. Que paz é essa? É a paz entre as nações, é a paz para não ter confusão, direita, esquerda, centro, cima, baixo, enfim. Não é essa paz. Não é essa paz que é produto de um esforço humano. Essa paz foi a que Jesus trouxe através da sua morte e ressurreição e a ascensão ao céu. É a pessoa que estava distante de Deus, agora tem relacionamento com Deus. É essa paz, a ausência de guerra, conflito entre você e Deus. Então, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo que você já tem com o Senhor Jesus. Que a graça de Deus lhe seja transbordante e que esta unidade divina esteja presente na sua vida, na sua casa e na igreja, no local, no templo, na comunidade que você serve, que você celebra o Senhor. Um grande abraço, a paz do Senhor.